Começar a falar sobre a Supercopa do Brasil. É curioso, eu acabei de gravar outro vídeo agora, eu vi que eu fiquei uma puta testa aqui em cima, botei o boneco em cima assim, ó. Nossa, olha o tamanho da testa. Eu não sou tão testudo assim, ó, tá vendo? É? Calvície é triste, mas eu não sou tão cabeçudo, não sou tão testudo também, tá? E também deu uma estouradinha no microfone, depois eu vou tentar editar isso, ficar filé. Vamos lá. Fala, galera! Eu, eu vou, eu vou patentear o Fala Galera, não adianta. Falando num tom mais baixo, porque talvez o outro vídeo tenha ficado com o áudio estourado, eu vou falar um pouquinho mais baixo. Nesse vídeo, sejam bem-vindos ao canal Ligação Direta, meu nome é Renan, e vamos falar de Supercopa do Brasil, desse vez num clima muito mais leve, né? Não no clima de denúncia que eu estava fazendo agora há pouco, mas num clima muito mais leve. Tô gravando esse vídeo depois de ter gravado sobre os comentários do Abel Ferreira, né? Sobre os comentários da empresa sobre o Abel Ferreira. E eu vou gravar um videozinho aqui pra falar sobre a final da Supercopa, tal, porque faz tempo que eu não faço um vídeo sobre o jogo. Aos inscritos do canal, eu gravei um vídeo sobre a final da Copa do Mundo. O problema é que eu gravei esse vídeo e deu um problema no áudio. Eu não consegui recuperar o arquivo, fui pro beleléu. E aí depois, quando eu quis gravar de novo, já era tarde. Tá, então... Final da Copa do Mundo já passou. Vamos falar sobre a final da Supercopa do Brasil, ou a Supercopa do Brasil, porque não tem final, é um jogo só. Então é a Supercopa do Brasil, né? Entre Palmeiras e Flamengo, um jogo muito legal, divertido, mas num nível técnico. Foi um jogo bom até num nível técnico, né, de gols bonitos e tal, mas num nível tático talvez não tenha sido os melhores dos jogos, e eu vou explicar isso, vou explicar o porquê. Deixe os seus comentários, o seu like, verifique a inscrição no canal, muito importante, né, e compartilhe com seus amigos esse vídeo para alcançarmos mais pessoas. O título desse vídeo, muito provavelmente, vai ser Supercopa do Brasil, o que dá pra tirar do jogo, né? O que dá pra extrair desse jogo pra gente? Não tem muita coisa, pra falar a verdade. Foi um jogo muito movimentado, um jogo muito bacana de assistir, mas em termos táticos, as duas equipes estiveram bem bagunçadas. O Flamengo bem mais que o Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, foi melhor que o Flamengo durante o jogo inteiro, não foi só o primeiro tempo. Pra mim, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo o jogo inteiro. Só que o Flamengo soube... num começo de trabalho, soube responder bem à altura da final. Principalmente quando precisou correr atrás do resultado. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe muito técnica, uma equipe com muita qualidade, né? Mas aí já vão aparecendo nesse jogo, ele já mostra alguns problemas que o Vitor Pereira vai ter que corrigir. Por exemplo, a equipe muito espaçada. O Flamengo deixou muito espaço para o Palmeiras jogar, principalmente entre linhas, entre a linha de defesa e o meio-campo. Completamente perdidinha na marcação. O Palmeiras teve muito espaço para jogar, principalmente em jogo entre linhas. E aí o Rafael Veiga e o Gabriel Menino deitaram e enrolaram nesse espaço. Né? Os gols do Palmeiras surgem dessa faixa de campo, né? A jogada, você vê que a facilidade... O Palmeiras tinha uma facilidade muito grande de ter essa bola entre linhas, de conseguir ter espaço para jogar, né? E o Flamengo sempre muito espaçado. E aí depois na coletiva o Vitor Pereira fala algo sobre ter jogadores com potencial físico melhor. Que é uma equipe muito técnica, mas falta potencial físico. E esse potencial físico, no meu entender, não tem a ver com preparo físico, e sim a característica dos jogadores. O Flamengo não tem jogadores muito intensos na parte sem bola. Como o Abel Ferreira já disse muitas vezes, o jogador brasileiro é muito bom com bola, mas sem bola precisa evoluir muito. E o Flamengo tem muitos jogadores desses, ainda mais agora com a saída do João Gomes. O João Gomes era uma peça muito intensa, muito legal mesmo assim, muito legal no meio campo do Flamengo, porque era um jogador que mordia bastante, era o clássico motorzinho de meio campo, box to box, um jogador com muita intensidade com bola e sem bola, e o Flamengo perde esse jogador e traz o Gerson de volta. E o Gerson, se não ficou claro ainda para quem tá vendo esse vídeo, o Gerson não deu certo na Europa por conta disso. O Gerson tem dificuldades para jogar sem a bola, sabe? O Gerson foi escalado em alguns jogos do Olympique de Marseille ou como ponta esquerda ou como quase um centroavante, um segundo atacante, né? O Gerson tem dificuldades para fazer esse tipo de jogo, ele não é tão intenso sem a bola, para um jogo de alto nível. Mas em 2019 ele foi bem. Cara, em 2019 as equipes, não é desculpa, não é para desmerecer o título do Flamengo, mas em 2019 não tinha o nível de preparo de intensidade física dentro dos times, não era o mesmo de hoje. É uma coisa você jogar isso em jogos contra times de menor expressão, de menor poderio tático, físico e técnico, né? E você fazer isso num jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, né? Contra uma equipe de poderio técnico, tático e físico muito forte, até contra o Corinthians, por exemplo, que tem vários desses jogadores. O Fluminense é um time que tem
vários desses jogadores meio operários da bola, que eu gosto de chamar, né? O Fluminense tem uma penca no meio campo, né? Eu adoro. Não o time inteiro do Fluminense, mas esses operários do meio campo do Fluminense são bons jogadores. Então, o Vitor Pereira deixou muito claro. E o que ele quer dizer com isso? Cara, se for pra jogar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão ter que andar pra trás, vão ter que dar combate em recuperação de bola. Eu já acho que dois atacantes, eu já acho que um cara, você deixando o Gabigol ou o Pedro na frente, sem esse tipo de trabalho, já é desvantajoso. Com 2 a mais ainda vai ser mais desvantajoso. O Flamengo vai dar mais espaço, sabe? E os jogadores de miolo, tanto o Thiago Maia quanto o Gerson, precisam ter um entendimento maior e compreensão tática para não deixar tanto espaço pro Palmeiras jogar, né? Se isso tá muito difícil de entender, é justamente não deixarem jogar, sabe? Pegar em cima, pegar forte. O Gerson dava pra ver que tava em outra rotação. Se um jogador, por exemplo, vou dar um jogador aqui pra mim que fez uma partida legal, o Ayrton Lucas, que foi às vezes à frente, que deu alguns botes. O Ayrton Lucas nem tanto, porque ali na direita o negócio foi feio. Mas vamos na direita do ataque do Palmeiras, vamos pegar o Varela. Enquanto o Varela tava a 200 por hora, o Gerson tava a 30. Então, assim, vai ser algo que o Flamengo precisa mudar, ainda mais contra o Real Madrid, cara. O Real Madrid adora esse tipo de jogo, entre linhas. O Real Madrid tem Modric, tem Toni Kroos, tem Valverde, que são jogadores de movimentação, de tocar e passar, e eles vão abusar muito desse espaço se ficar disponível contra uma final contra o Real Madrid, ou até mesmo uma semifinal contra um time, contra o Al Hilal ou outro agora que eu esqueci quem que é, acho que é de Marrocos, né? Então, assim, o Flamengo tem que se atentar com isso, cara. O Flamengo tem que se atentar com isso, é começo de trabalho, o Vitor Pereira vai ter que ajustar isso, né? Tem uma mudancinha ali de um 4-1-2-1-2, um 4-4-2, um losango para um 4-4-2 em linha, que o Vitor Pereira já começou a desenhar. Então ele vai ter que trabalhar um pouco isso, só que assim, não vai passar muito da característica dos jogadores. Se ele não conseguir fazer os jogadores que estão hoje ali cumprir esse papel, ele vai ter que trocar. E ele vai ter que pôr os operários ali para jogar. Vai ter que arranjar jogadores que façam esse tipo de trabalho. Né? O Flamengo tá falando aí de contratar o Thiago Mendes, ele é um cara que já faz esse tipo de trabalho. Né? Então o que dá pra tirar pro Flamengo o Flamengo, contra o Palmeiras, pecou muito sem a bola. Muito sem a bola. O jogo do Flamengo do meio pra frente não foi tão ruim, agora do meio pra trás foi horrível. Foi tenebroso. Foi ridículo. Ridículo talvez seja... Calma. Ridículo é muito... Vamos, respeito os jogadores, né? Eu cobrei isso agora há pouco e agora... Ah, hipocrisia. Mas foi triste, assim. Foi foi triste. Não foi legal, tá? E quanto ao Palmeiras, o Palmeiras soube jogar muito bem o jogo, o Palmeiras teve essa facilidade, né, pra fazer esses gols, mas o Palmeiras sofreu muito com erros individuais, e é o principal motivo, o principal fator que vem tirando o Palmeiras de decisões e tirando o Palmeiras, derrotando o Palmeiras em alguns jogos. Então, o primeiro gol do Flamengo surgiu num pênalti, uma jogada completamente boboca do Zé Rafael, ali, infantil, triste, né? Ele quis conduzir a bola pra trás, era só voltar no goleiro, senão, sei lá, chuta pra lateral, ele quis conduzir a bola, e aí perdeu de forma ridícula a Andreas Pereira. Então, assim, o Palmeiras perdeu mais em falhas individuais. Depois, no segundo gol do Flamengo, o Murilo tá quebrando linha lá na frente, o Murilo tá quase na frente dos volantes, assim, e deixa um baita espaço pro Gabigol entrar em diagonal. Eu vi muita gente falando do Piquerez, o Piquerez foi mal no gol porque ele deixou o Gabigol livre. Tá certo, às vezes a função do Piquerez era marcar o Gabigol, mas se o Murilo não tivesse quebrado essa linha, não tinha esse espaço pra ele entrar em facão, né? E não tinha motivo algum, a jogada ali não tem motivo algum pro Murilo quebrar essa linha, foi pura antecipação boba do Murilo. O Murilo começou muito bem fazendo gol lá na frente, mas ele precisa jogar um pouquinho mais atrás, tá? Precisa ser um pouquinho mais responsável atrás, porque esse tipo de jogada não pode acontecer. E no terceiro gol do Palmeiras, é uma sucessão de erros ali, né? Porque o Gomes era pra estar marcando o Pedro, né? O Abel fala isso na coletiva, só que ele dá a desculpa, entre aspas, ele tira a barra das costas a barra das costas? Ele tira o peso das costas do Gomes, da falha do gol, porque o Gomes vai ajudar o Rocha a fazer uma cobertura do lado direito, a dobra que deveria estar fazendo ali, porque o lateral ultrapassa. Então foi mais um erro coletivo de marcação. Ele até disse que ele deveria ter colocado o Mike um pouquinho antes para ajudar nessa dobra de marcação do lado direito, então o Abel trouxe a culpa para ele. Mas também é um erro que não pode acontecer. O Pedro completamente livre, dentro da área, tocou de calcanhar, fez um golaço, né? E assim, num contexto legal, o jogo foi muito legal de assistir, foi divertido, mas o nível tático do jogo foi um pouco fraco.
Foi em nível de amistoso. Eu acho que esse jogo tem que ser tratado como um amistoso. Pelo amor de Deus, né? No começo da temporada, um jogo só, campo único, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai se matar por conta disso, né? Claro, ninguém quer perder, né? Mas não se deve demitir. Não se deve, né? Eu disse agora há pouco no outro vídeo que isso acontece. Acontece, mas não se deve. Demitir treinador por conta desse jogo e tal. São coisas que vão ser ajustadas. O Flamengo é mais compreensivo ainda, porque tá começando o trabalho agora. E perdeu o João Gomes, entrou o Gerson, então paciência. Né? E o Palmeiras precisa consertar esses erros individuais dos jogadores. Né? O Murilo, ano passado, contra o Atlético Paranaense, teve uma expulsão infantil. Lá no meio do campo foi dar uma pesada no Vitor Roque. Né? E também a arbitragem um pouco atrapalhada no jogo. Teve a questão do gol do Flamengo. Aliás, do gol do Palmeiras, do 4 gol, que é discutível sim, a questão do impedimento, se atrapalhou ou não, eu acho que é discutível, pelo menos discutível. Teve lances que o Gabigol soltou a mão na cara do Piquerez, enfim, se foi falta no Zé Rafael no primeiro lance, e outros lancezinhos ali, de escanteio principalmente, né? Mas foi um jogo assim, taticamente, o compromisso foi muito baixo durante esse jogo, e das duas equipes, assim, foi um jogo legal, sim, tecnicamente foi legal por ter alguns gols legais, mas aí se a gente for considerar que técnica também é comprometimento e concentração, aí já não foi tão legal, porque os times não podem tomar... O Palmeiras não pode tomar 3 gols e o Flamengo não pode tomar 4. Ainda mais o Flamengo indo jogar um Mundial de Clubes. E o Palmeiras, no estágio coletivo que está, tudo bem que perdeu o Danilo, tal, mas não pode tomar 4 gols, isso é muito grave. Eu posso falar um pouquinho sobre o Gabriel Menino, que fez um bom jogo, ele não é um jogador muito diferente do Danilo. O Abel já deu recado, né, porque ele jogou bem, mas que ele se mantenha com os pés no chão, que ele não se deslumbre com essa boa fase, que ele possa tomar essa vaga aí do Danilo, que ficou disponível, né. Posso falar um pouco do Endrick. O Endrick fez um jogo muito discreto, participou ali do primeiro gol do Palmeiras, né? Teve alguma jogada legal ali que ele fez pra cima do Davi Luiz, mas o Endrick ainda é muito novo, gente, é normal isso acontecer, é por isso que o Palmeiras não sai subindo atleta a rodo o Abel tem paciência pra lançar atleta, porque é difícil, ele tem que mexer no time, ele tem que levar o Rony pro lado direito, né? E vai ser difícil pro Endrick jogar ali, né? E eu vi muita gente falando, o Endrick no meio dos grandões, ele não é ali, ele tem que jogar de frente pro gol. A ideia é que ele joga de frente pro gol, a ideia é que ele jogue em diagonais, fazendo facão, igual o Rony joga. Então até que o Abel fala isso na coletiva. Não é pro Endrick jogar de costas dando apoio, essa é a função do Veiga, né? O Endrick tem que jogar fazendo diagonal, assim como o Rony. Então ele disse, inclusive, isso na coletiva. Já falei um pouco do Gerson, né, que foi a novidade do jogo, falei um pouco do menino, do Endrick, o Gabigol mais uma vez muito decisivo na final, mais uma vez tirando a camisa e perdendo o título. Calma, Gabigol, né, tenha paciência e tal. Não cante vitória antes da hora, cuidado com a arrogância, com a prepotência, né, com a falta de humildade, calma. E o Pedro também fez um gol muito bonito, não fez um jogo tão forte, ele perdeu uma chance de gol ali que o Marcos Rocha tira em cima ali na hora, mas ele podia ter batido já. Um jogo muito legal, muito divertido, mas o que dá pra tirar é que as equipes precisam melhorar muito ainda, principalmente o Flamengo. Mas quanto à Supercopa do Brasil é isso, eu tô falando um tom bem mais baixo, né? Eu já me esgoelei aqui falando do Abel. Deixei nos comentários, né, a opinião de vocês sobre esse jogo. Pra mim foi um jogo legal, mas foi um jogo que, taticamente, se for considerar concentração em técnica, foi um pouco abaixo, né, do esperado. Um jogo legal, mas os dois times não podem tomar 4 e 3 gols. E se a gente for considerar isso como um amistoso tal, aí até que dá pra levar assim como de temporada tal, mas os times não podem cometer essas falhas, e aí são questões que precisam ser corrigidas. Deixe o seu comentário, o seu like, a sua inscrição no canal, verifique se está inscrito, compartilhe com seus amigos, deixem suas opiniões nos comentários, é isso. Até mais, e vai ter mais vídeo, tá? Vem mais vídeo por aí, não é promessa, vai vir. Virão mais vídeos. Até mais.